O marinheiro brasileiro não consegue ver direito através da fumaça de canhão que cobre o rio Uruguai. O cheiro de pólvora queimada irrita os olhos e a garganta. Ele carrega outro projétil de 8 libras para o canhão do bergantim. Dona Januária, enquanto escuta o assobio das balas argentinas cortando o ar, algumas acertam o casco, fazendo o navio tremer. Outras passam raspando nas velas, rasgando a lona. E lá fora, na superfície do rio, a esquadra imperial brasileira está travando a maior batalha naval da Guerra da Cisplatina. 17 navios brasileiros contra 15 argentinos, e neste momento, 8 de fevereiro de 1827, próximo à ilha Juncal, no rio Uruguai, o almirante Rodrigo José Ferreira Lobo, conhecido como Sena Pereira, está prestes a tomar decisões que vão mudar completamente o rumo dessa batalha, porque a esquadra imperial tinha tudo para vencer. Tinha mais navios, tinha melhores marinheiros, mas tem um problema fatal: o vento. Aquele maldito vento do Rio da Prata, que muda de direção sem aviso, que para completamente deixando os navios à deriva. E hoje, o vento está do lado dos argentinos, comandados pelo lendário almirante William Brown, um irlandês veterano de dezenas de batalhas navais, que conhece essas águas como ninguém, que sabe explorar cada mudança de vento, cada banco de areia. E ele está prestes a provar porque é considerado o maior almirante da história argentina. Inscreva-se agora e comente de onde você assiste para que a história do combate naval de Juncal jamais seja esquecida. Para entender como chegamos a esse momento crítico, você precisa entender o contexto da Guerra da Cisplatina. Em 1825, a província da Cisplatina, que o Brasil controlava desde 1821, se rebelou contra o domínio imperial. Os 33 orientais iniciaram uma insurreição, declararam independência e pediram ajuda às Províncias Unidas do Rio da Prata. E a Argentina aceitou porque queria expandir seu território às custas do Brasil. Então, em dezembro de 1825, começou oficialmente a guerra. E desde o início ficou claro que essa seria uma guerra decidida no mar, porque em terra os dois exércitos eram equivalentes. Mas no mar o Brasil tinha uma vantagem enorme. A Marinha Imperial era muito maior que a esquadra argentina. Tinha navios melhores, mais canhões, mais marinheiros treinados. Então a estratégia brasileira era simples: bloquear o porto de Buenos Aires, sufocar a economia argentina, impedir que armas e suprimentos chegassem aos rebeldes, e forçar a Argentina a negociar nos termos brasileiros. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Mas os argentinos não iam aceitar o bloqueio passivamente, iam atacar os navios brasileiros. E tinham o homem certo para o trabalho, o almirante William Brown. William Brown tinha nascido na Irlanda em 1777. Emigrou jovem para os Estados Unidos. Serviu na Marinha Mercante Britânica. Foi capturado por corsários franceses e passou anos como prisioneiro. Escapou, foi para a Argentina em 1810. E quando a Argentina declarou a independência da Espanha, em 1816, ele criou e comandou a Marinha de Guerra Argentina. Nos anos seguintes, ele provou ser um gênio naval. Derrotou os espanhóis em várias batalhas, libertou o Chile, participou da independência do Peru. E agora, em 1827, aos 50 anos de idade, ele estava de volta ao mar, comandando a esquadra argentina contra o Brasil. E Brown sabia que estava em desvantagem numérica. Os brasileiros tinham mais navios, mas ele tinha 3 trunfos. Primeiro, seus navios eram menores e mais manobráveis, perfeitos para as águas rasas do Rio da Prata, onde os navios brasileiros de maior calado tinham dificuldade. Segundo, ele conhecia essas águas perfeitamente. Sabia onde estavam os bancos de areia, as correntes, os melhores pontos de ancoragem. E terceiro, ele era um tático brilhante, capaz de explorar qualquer erro inimigo. E ele estava esperando o momento certo para atacar. E esse momento chegou em fevereiro, quando recebeu informações de que uma divisão brasileira estava subindo o rio Uruguai. E Brown decidiu interceptá-la. A 3ª divisão da esquadra imperial, comandada por Sena Pereira, tinha navegado o rio acima no início de fevereiro. A missão era patrulhar o rio Uruguai, interceptar suprimentos, mostrar presença militar. Eram 17 navios. A escuna oriental, que servia de capitânia, os bergantins Dona Januária,
Bertioga, Cacique e Constância, as escunas Liberdade, 12 de Outubro, Bela Maria, Patagônia e Providência, o iate Conceição e mais alguns navios menores. Uma força considerável, mas Sena Pereira cometeu um erro fundamental. Ele estava navegando sem reconhecimento adequado. Não sabia que a esquadra argentina estava próxima. Então, quando no dia 7 de fevereiro avistou a frota de Brown ancorada próxima à ilha Juncal, foi uma surpresa completa. E Brown imediatamente ordenou que seus navios levantassem âncoras e se posicionassem em linha de batalha. Eram 15 navios argentinos, o Bergantim República, que era a capitânia de Brown, os bergantins, General Balcarce, Congresso, Independência e Chacabuco, as escunas Sarandi, Maldonado, Pepa, Rio da Plata, e mais algumas canhoneiras menores. Numericamente os brasileiros tinham vantagem. Mas Brown tinha o elemento surpresa e o conhecimento do terreno. No dia 8 de fevereiro, o clima estava quente e úmido, com ventos fracos. Péssimas condições para a batalha naval à vela. Sena Pereira ancorou seus navios e tentou uma tática ousada. Enviou um brulote contra os argentinos. Um navio velho, carregado de material inflamável, que é incendiado e dirigido contra os navios inimigos para causar pânico. Mas os artilheiros argentinos viram o brulote se aproximando e o afundaram antes que pudesse causar qualquer dano. E Brown imediatamente contra-atacou. Mandou 6 navios de guerra abrirem fogo de longo alcance. E aqui começou a mostrar uma das vantagens argentinas. A artilharia deles era superior à brasileira em alcance e precisão. Os canhões argentinos eram mais modernos, melhor calibrados, então eles conseguiam acertar os navios brasileiros a distâncias que os brasileiros não conseguiam responder com eficácia. O ataque durou 1 hora, projéteis argentinos acertando cascos brasileiros, danificando belas, matando marinheiros. Então o vento mudou a favor dos argentinos. E Brown imediatamente explorou isso. Ordenou que seus navios avançassem aproveitando o vento favorável. E Sena Pereira tentou manobrar. Mas isso resultou num desastre. A escuna Liberdade do Sul encalhou num banco de areia, ficando imobilizada. E o bergantim Dona Januária acabou ficando na mira de 3 navios argentinos ao mesmo tempo. O bergantim General Balcarce, a escuna Sarandi e 3 canhoneiras. Todos concentrando fogo nele. E o Dona Januária começou a sofrer danos terríveis. Mastros quebrados, velas em chamas, canhões destruídos, marinheiros mortos aos montes. Às 3 da tarde o vento cessou completamente e os ataques se reduziram. Os navios ficaram praticamente imóveis. E quando os ventos recomeçaram, Sena Pereira tentou rumar para o norte, mas mais problemas apareceram. A escuna 12 de outubro teve que ser resgatada porque estava encalhando. E o navio Hospital Fortuna foi levado pelo vento até os argentinos, que o capturaram facilmente. E tinha um detalhe importante. Um oficial argentino que Sena Pereira tinha capturado dias antes estava no Fortuna como prisioneiro. Então, quando os argentinos capturaram o navio, eles libertaram seu oficial. E agora, Brown tinha mais informações sobre a disposição dos navios brasileiros. À noite, Sena Pereira convocou os capitães para a reunião na escuna oriental e decidiu que no dia seguinte, os navios lutariam de maneira flexível. Mas era uma estratégia desesperada, porque significava que ele tinha perdido o controle tático da batalha. Estava reagindo em vez de agir. E Brown percebeu isso e estava pronto para o golpe final. No dia 9 de fevereiro, as forças brasileiras estavam exaustas. Tinham passado a noite inteira em alerta máximo, sem dormir direito. E pela manhã, os navios estavam ancorados, tentando manter formação. Mas algumas canhoneiras saíram da formação por causa do vento. A linha defensiva brasileira estava quebrando. E Sena Pereira tentou restaurar a ordem, mas não adiantou. O vento era forte demais. A confusão era grande demais. E Brown viu a oportunidade perfeita. Ordenou ataque geral. Toda a esquadra argentina avançou ao mesmo tempo, aproveitando o vento favorável. E Sena Pereira, percebendo que seria encurralado, içou as velas para receber o inimigo de frente, e 3 navios brasileiros avançaram. O Dona Januária, o Bertioga e o Oriental. Mas eles também quebraram a formação. Ficaram isolados.
e o general Balcarce, comandado pelo capitão Francisco Seguí, aproveitou para atacá-los individualmente. Primeiro atacou o Dona Januária, que já estava seriamente danificado. Disparou contra o navio, quebrando o mastro principal. E o capitão brasileiro Pedro Antônio Carvalho, vendo que ia ser capturado, tomou uma decisão desesperada. Ordenou que os canhões se concentrassem na linha de água do próprio navio. Afundou o Dona Januária, deliberadamente, para impedir que os argentinos o capturassem. Foi uma atitude heróica. Preferiu perder o navio do que entregá-lo ao inimigo. Depois o general Balcarce atacou o Bertioga. Quebrou o mastro principal, deixando o navio sem capacidade de manobra. E depois de meia hora de fogo intenso, os tripulantes se renderam. Os argentinos capturaram o Bertioga. E então Seguí virou toda a atenção para o oriental, a capitânia de Sena Pereira, e começou o massacre. Canhões argentinos disparando a curta distância contra o convés do oriental. 37 marinheiros brasileiros mortos. Dezenas de feridos, incluindo o próprio Sena Pereira, que foi atingido por estilhaços. E pouco tempo depois, o general Balcarce abordou o oriental. Marinheiros argentinos saltando para o convés brasileiro. Combate corpo a corpo com sabres e pistolas. E o capitão Seguí aceitou a espada de Sena Pereira como sinal de rendição. A capitânia brasileira tinha caído, o comandante tinha sido capturado, e os últimos navios brasileiros tentaram fugir. Largaram tudo e correram rio abaixo. Mas a perseguição argentina capturou grande parte deles. No final da batalha, os números eram devastadores para o Brasil. 12 navios capturados pelos argentinos, incluindo a capitânia oriental. 3 navios queimados ou afundados pelos próprios brasileiros para impedir captura, incluindo o Dona Januária. Apenas 2 navios conseguiram fugir. A maior derrota naval da história da Marinha Imperial Brasileira. Em Buenos Aires, William Brown foi recebido como herói nacional, saudado com foguetes e orquestras, condecorado pelo governo. Ele tinha derrotado uma força naval superior, usando tática e conhecimento do terreno. Tinha provado que números não significam vitória automática. E Sena Pereira ficou prisioneiro em Buenos Aires por semanas, até conseguir fugir. E sua bravura durante a batalha foi reconhecida até pelo próprio Brown, que disse que Sena tinha lutado corajosamente, mas tinha cometido erros táticos fundamentais. E quando voltou para o Brasil, Sena Pereira enfrentou corte marcial, mas foi absolvido porque os juízes reconheceram que ele tinha feito o possível nas circunstâncias, que tinha lutado bravamente mesmo ferido. A derrota de Juncal teve consequências enormes para a Guerra da Cisplatina, destruiu temporariamente a superioridade naval brasileira no Rio da Prata, encorajou os rebeldes cisplatinos, deu esperança aos argentinos. Mas o mais importante foi a reação brasileira, porque os comandantes da Marinha Imperial ficaram furiosos e decidiram acabar de uma vez por todas com a Marinha Argentina. E o almirante James Norton recebeu a missão específica de destruir qualquer navio argentino. E Norton executou essa missão com eficiência brutal. 2 meses depois de Juncal, em 7 de abril de 1827, aconteceu a Batalha de Monte Santiago. Norton, comandando a 2ª Divisão, surpreendeu uma esquadrilha argentina e a perseguiu, destruindo os 2 melhores navios da Argentina, o República e o Independência. O próprio almirante Brown ficou ferido na batalha, e como consequência dessa vitória o Império do Brasil obteve supremacia naval definitiva no Rio da Prata. O bloqueio econômico causou prejuízos devastadores a Buenos Aires. A economia argentina entrou em colapso. Os preços dos alimentos dispararam. E a Argentina percebeu que não tinha como ganhar a guerra sem controlar o mar. Em outros combates navais seguintes, a Marinha Imperial destruiu sistematicamente o resto da frota argentina, até que a frota argentina foi reduzida a algumas escunas, e em 1828 Brasil e Argentina finalmente assinaram a paz. O Brasil concordou em libertar o Uruguai como um estado tampão independente em troca de livre navegação no Rio da Prata. E embora o Brasil tenha perdido a província da Cisplatina, que se tornou o Uruguai, a supremacia naval foi determinante, porque sem controlar o mar, as Províncias Unidas não tinham meios para ganhar o conflito militarmente.
Então pode-se dizer que o Brasil perdeu a província, mas ganhou a guerra no mar. E isso só foi possível porque depois da derrota humilhante de Juncal, a Marinha Imperial reagiu com fúria. Vingou-se em Monte Santiago e garantiu controle total das Águas do Prata pelo resto da guerra. A Batalha de Juncal ensina várias lições importantes sobre guerra naval. Primeiro, que superioridade numérica não garante vitória. Brown tinha menos navios, mas usou melhor o que tinha. Explorou o terreno, aproveitou as mudanças de vento, concentrou fogo em alvos isolados. Segundo, que conhecimento do terreno é fundamental em guerra naval, especialmente em águas fluviais rasas onde bancos de areia e correntes podem decidir batalhas. Terceiro, que manter formação e disciplina é crucial. Quando a linha brasileira quebrou e os navios ficaram isolados, eles viraram alvos fáceis. Quarto, que comandantes precisam ser flexíveis e adaptar táticas às condições reais da batalha. E quinto, que derrotas podem ser transformadas em vitórias se houver determinação para aprender com os erros e se vingar. O Brasil perdeu feio em Juncal, mas a Marinha Imperial não desistiu. Estudou o que deu errado, planejou uma resposta adequada e em Monte Santiago, 2 meses depois, destruiu a frota argentina, de uma vez por todas garantindo supremacia naval para o resto da guerra. Hoje, quase 200 anos depois do combate naval de Juncal, a batalha é lembrada de formas muito diferentes no Brasil e na Argentina. Na Argentina, é celebrada como o maior triunfo naval da história nacional. O dia em que o gênio tático de William Brown humilhou a poderosa Marinha Imperial brasileira, Brown é herói nacional argentino. Patrono da Marinha Argentina, seu nome está em ruas, praças, escolas, navios de guerra, enquanto no Brasil, a batalha é menos conhecida. É vista como uma derrota temporária, rapidamente revertida pela vitória de Monte Santiago. Historiadores navais brasileiros estudam a batalha como exemplo de erros táticos a serem evitados. E a figura de Sena Pereira é vista com simpatia, porque ele lutou bravamente mesmo ferido. Preferiu afundar seus navios do que entregá-los ao inimigo. E depois da guerra continuou servindo a Marinha Imperial com distinção. E o mais importante é que a derrota de Juncal não mudou o resultado final da guerra, porque a Marinha Imperial era simplesmente grande demais. Tinha recursos demais nábios demais e depois da vingança em Monte Santiago, reassumiu o controle total do teatro de operações naval e manteve até o fim da guerra. Inscreva-se agora, ative o sininho. Comente sua cidade e país para que essa história jamais seja apagada. Para que a memória do combate naval de Juncal continue viva. Para que as futuras gerações entendam que guerra não é só vitórias. Que derrotas também fazem parte da história e precisam ser lembradas para aprender com elas. Para que nunca esqueçamos William Brown usando sua genialidade tática para derrotar uma força superior. Para que nunca esqueçamos Sena Pereira lutando ferido e preferindo afundar seus navios do que entregá-los ao inimigo. Para que nunca esqueçamos os 37 marinheiros brasileiros que morreram no Convés do Oriental, defendendo a capitânia até o último momento. Para que nunca esqueçamos o capitão Pedro Antônio Carvalho afundando deliberadamente o Dona Januária para impedir captura, e para que nunca esqueçamos que 2 meses depois, em Monte Santiago, a Marinha Imperial se vingou destruindo os melhores navios argentinos e garantindo supremacia naval definitiva, porque essa é a história completa. Não apenas a derrota, mas também a redenção. Não apenas Juncal, mas também Monte Santiago. Não apenas a humilhação, mas também a vingança. E essa história completa merece ser contada, merece ser lembrada, merece ser transmitida às futuras gerações para que entendam que na guerra as coisas mudam rápido, que uma derrota hoje pode se transformar em vitória amanhã se houver determinação, planejamento e execução adequada, e foi exatamente isso que a Marinha Imperial Brasileira fez depois de Juncal.